Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai estudar a respeito dos quadriláteros e também algumas de suas propriedades. Nas aulas passadas a gente estudou a respeito do triângulo e uma definição bem básica do triângulo é que ele tem apenas três lados. Sobre os quadriláteros, a primeira coisa que a gente precisa observar é que elas irão ter quatro lados. E como esses lados estão organizados, vai depender muito de suas formas e também das subdivisões dos quadriláteros. Então, é o que a gente vai acompanhar aqui. Então, não deixe de anotar tudo que a gente vai ver nesta aula e venha nessa. Então, para começar, a gente vai dividir os quadriláteros como se fossem três famílias diferentes. Os paralelogramos, trapézios e também quadriláteros quaisquer. Qual é a ideia do paralelogramo? O que significa essa palavra aqui? Paralelo. Acontece que assim, como ele tem quatro lados, certo? O quadrilátero, eu vou ter lados opostos que são paralelos. Daí a ideia da palavra paralelogramo. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de paralelogramos para vocês e explicar como que acontece isso. Então aqui eu tenho a construção de alguns paralelogramos e a gente vai entender a diferença entre cada um. Esse aqui ele é classificado como um paralelogramo qualquer, tá? Porque não tem nenhuma especificação nele, mas perceba que esse lado aqui ele é oposto a esse e eles são paralelos, assim como esse aqui é oposto a esse e são paralelos. Essa é a classificação dos paralelogramos, lados opostos paralelos. Não esqueçam, lados opostos paralelos. Eu tenho esse outro aqui, que eu chamo ele de losango. E observe que ele segue essa mesma classificação. Esse lado aqui ele é oposto a esse lado aqui ele é oposto a esse. E uma ideia bem legal do losango é que todos os lados têm medidas iguais. Se eu colocar aqui como sendo uma unidade, aqui também vai ser uma unidade, aqui também e aqui também, certo? Eu tenho lados iguais no losango. Aqui eu tenho o que a gente chama de retângulo. Por que retângulo? Aqui no cantinho a gente forma ângulos retos, certo? Aquele ângulo de 90 graus. E ele também segue a ideia dos paralelogramos, porque este lado é oposto a esse e é paralelo. Esse é oposto a esse e é paralelo. Então aqui eu tenho o retângulo. E uma característica também no retângulo é que as suas medidas são um pouco diferentes. Por exemplo, se aqui eu considerar como uma unidade, o lado oposto também vai ser uma unidade, só que esses lados aqui vão ter medidas diferentes. 2 unidades, por exemplo, certo? Então, esse próximo aqui a gente conhece como sendo quadrado. O primeiro fato do quadrado é que todos os ângulos aqui também são ângulos retos de 90 graus. Assim como a gente viu no retângulo. E outra característica é que os lados são todos iguais. Assim como a gente viu no losango. Então, observe. O nosso quadrado segue uma propriedade do retângulo e segue uma propriedade do losango. Do retângulo é ter ângulo de 90 graus e do losango é ter todas as medidas dos lados iguais. E ele também é paralelogramo porque este lado é oposto a esse, que é paralelo, e esse lado é oposto a esse, que também é paralelo. Certo? Então, essa é a noção bem básica dos paralelogramos. Lados opostos paralelos. Agora a gente vai conhecer as características do trapézio. Para classificar os trapézios, a gente vai precisar observar o seguinte. Perceba que é quadrilátero também, ok? Mas este lado não é paralelo a esse e este é paralelo a esse. Então, a gente vai ter dois lados paralelos, apenas dois lados paralelos. Diferente dos paralelogramos, que eu tinha pares de lados paralelos, dois pares. Aqui eu vou ter apenas um par.
No caso, esse primeiro aqui é classificado como um trapézio qualquer, porque também não tem nada de muito especial nele. Agora, observe esse segundo. Este lado é paralelo a esse e este não é a esse. Mas a medida desse lado aqui tem que ser igual à medida desse lado aqui. Então ele vai se chamar trapézio isósceles, certo? E nos trapézios, os lados paralelos sempre vai ter essa característica, uma base maior e uma base menor. Pode estar de cabeça para baixo, mas tudo bem. Observe que aqui eu tenho uma base maior e uma base menor. Esses lados aqui, eu não posso dizer que eles são iguais, tá? Então não são isósceles. E esse outro aqui segue uma característica especial também. Ele também é trapézio, porque este é paralelo a esse não é a esse, então tem um par paralelo. E aqui no cantinho, eu também tenho aquela ideia do ângulo de 90 graus. Observe só. Então ele é um trapézio retângulo. Beleza? Então, quando as medidas aqui dos lados forem iguais, é trapézio isósceles. Quando tiver ângulo de 90 graus, é um trapézio retângulo. Se não tiver nenhum nem outro, é um trapézio qualquer. E qual é a característica especial do trapézio? Ter apenas um par paralelo. Agora, vão ter quadriláteros que não vão seguir nenhuma dessas propriedades. Observe esse meu primeiro aqui. Ele é um pouco semelhante ao losango, né? Mas observe, esse lado é igual a esse, só que esse lado, esses dois aqui, acabam sendo diferentes. Então, eles não podem ser chamados de losango, porque para o losango tem que ter todos os lados iguais. Apesar de esse aqui parecer ser paralelo a esse, mas o tamanho dos lados difere. E esse aqui também, né, a gente vê que todos os lados são diferentes, não segue nenhuma característica de ser paralelo. Então não pode ser nem paralelogramo e nem um trapézio. Ele é apenas um quadrilátero convexo, beleza? Esse outro aqui a gente percebe que ele é muito diferente de todos os outros, porque tem essa parte aqui, ó, meio que afundada, certo? Então ele é apenas um quadrilátero não convexo. Então isso foi apenas um geral do que são quadriláteros. E a gente agora vai dar uma aprofundada muito especial a respeito dos paralelogramos. Então observem só, aqui eu tenho um paralelogramo qualquer, a gente vai analisar algumas características a mais nele. Primeiro, para começar, a gente tem aqui os pontos A, B, C e D, formando alguns segmentos de retas que formam esse paralelogramo. E a gente já sabe que o segmento de reta AB ele é paralelo ao DC. Esse símbolo aqui é a ideia do paralelo, tá? E o segmento de reta AD ele é paralelo ao segmento de reta BC. Certo? Isso a gente já sabia, a gente só está escrevendo aqui em termos matemáticos. E uma coisa interessante também, aqui ó, nesse cantinho, eu vou formar o ângulo A, assim como aqui eu formo o ângulo B, aqui do lado eu vou formar o ângulo C e aqui eu vou formar o ângulo D. E a partir desses ângulos eu posso ter algumas ideias também que pode ajudar na hora de resolver alguns exercícios. Observe só. Primeiro a gente vai analisar os ângulos que são opostos. Como assim? Que estão em lados contrários. Quem que está no lado oposto ao ângulo A é o ângulo C. E quem que é oposto ao ângulo D é o ângulo B. Então o que a gente pode imaginar? Essa abertura do ângulo B é exatamente igual à abertura do ângulo D. Assim como a abertura do ângulo A é exatamente igual à abertura do ângulo C. Isso leva para a gente novamente aquela ideia da congruência, ou seja, ângulos opostos são congruentes.
Então a gente tem aqui, ó, o ângulo A congruente ao ângulo C e o ângulo B congruente ao ângulo D, ok? São valores iguais, ou seja, se um problema me der este ângulo aqui e pedir para eu descobrir que ângulo é esse, eu já vou saber por causa da congruência. Por exemplo, se aqui for 120 graus, aqui também vai ser 120 graus. Se aqui for, por exemplo, 45 graus, aqui também vai ser 45 graus, porque são congruentes. E uma outra característica que a gente pode ver também é que assim, ó, a soma dos ângulos consecutivos, ou seja, esse ângulo aqui, quem vem depois dele é esse aqui. Ou eu tenho esse ângulo aqui, logo quem vem depois dele é esse aqui, certo? A soma de ângulos seguidos, certo? Um que está próximo do outro, a gente pode ter certeza que vale 180 graus. A soma de dois ângulos seguidos, ali mais próximos, é 180 graus. Então, ó, eu posso ter o seguinte, o ângulo A mais o ângulo D é igual a 180 graus. Eu não sei quanto que eles valem, ou quanto que eles podem valer, mas eu posso ter certeza que em um paralelogramo desse, se eu somar a medida desses ângulos, vai dar 180 graus. Assim como pegar o ângulo D e somar com o ângulo C, também vai dar 180 graus. Pegar o ângulo C e somar com o ângulo B, também vai dar 180 graus. E o ângulo B somado com o ângulo A, também vai dar 180 graus. Então, eu posso ter um ângulo qualquer, eu posso descobrir quem é o outro ali do lado apenas por causa dessa propriedade. Agora vamos analisar rapidamente algumas características do retângulo. Observe que o retângulo é aquele que tem 4 ângulos retos. Se são 4 ângulos retos e cada ângulo reto vale 90 graus, então a gente pode ter a ideia de que em um retângulo a gente tem um total de 360 graus, que são os ângulos internos, né? A soma dos ângulos internos. Mas isso não é apenas para o retângulo. Todo quadrilátero, tá? Todo quadrilátero, os trapézios que a gente tinha visto agora há pouco, aqueles que têm formas que não são tão iguais, também vale 360 graus, ok? Eu também posso analisar o seguinte, eu vou traçar aqui duas diagonais, uma aqui e outra aqui. Fazendo isso, o que eu consigo? Analisando apenas essa parte aqui, a gente percebe que eu tenho um triângulo retângulo, certo? Porque é um triângulo com um ângulo reto aqui. Então, um triângulo retângulo nada mais é que a metade de um retângulo, ok? E é bom destacar aqui, esse corte que a gente fez aqui, essa diagonal, não divide esse ângulo reto ao meio, tá? Isso aqui não é bissetriz, que é o que a gente já estudou. A bissetriz é aquele segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Aqui não acontece essa divisão ao meio. E esse ponto aqui, ó, que a gente acabou marcando, a gente pode até considerar como sendo o ponto médio desse retângulo, que é o ponto, que é o cruzamento ali entre as diagonais. E para terminar, vamos dar uma rápida olhada aqui no nosso losango. Lembrando que o losango tem todos os lados iguais, certo? Mas eles não formam os ângulos de 90 graus. E aqui a gente pode analisar algumas características parecidas lá com o nosso primeiro paralelogramo. Observe só, aqui eu tenho o ângulo A e o ângulo C. Observe que a abertura deles são de tamanhos parecidos, né? Então ele também segue aquela propriedade de lados opostos serem congruentes. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Da mesma forma, o ângulo D é congruente ao ângulo B. Ou o contrário, o ângulo B é congruente ao ângulo D, certo?
E aqui, ó, a gente também vai ter aquela ideia de a soma dos ângulos aqui lado a lado, né, que são consecutivos, também dá 180 graus. Então, a soma consecutivos é igual a 180 graus, ok? Então, lados opostos congruentes e soma dos lados aqui consecutivos, 180 graus. E uma outra coisa que a gente pode perceber que essa diagonal aqui, ó, que está cortando o meu losango, as diagonais são bissetrizes, ok? Diferentemente do retângulo que a gente acabou de ver. As diagonais são bissetrizes, ou seja, corta o ângulo exatamente ao meio. Se aqui, ó, se esse ângulo inteiro for 120 graus, então fica 60 para um lado, 60 para o outro. Se, por exemplo, aqui ter 30 graus, é 15 para um lado e 15 para o outro, tá bom? E outra característica também, ó, que aqui, bem no meio desse cruzamento das diagonais, a gente tem ângulos retos, ok? Coisa que também não acontecia ali no meu retângulo, certo? Aqui formam ângulos retos. Então, essas algumas propriedades, tá? Semelhanças e diferenças que a gente viu com o retângulo, com o paralelogramo e agora com o losango. E eu desafio a você a fazer uma análise dessas medidas com o quadrado. O que acontece com o quadrado? As suas diagonais e os seus ângulos e os seus lados também, ok? Então essa é uma aula cheia de detalhes, cheia de informações, então você precisa entender bastante tudo que foi explicado aqui. Bons estudos e até a próxima!